Muito bom dia a todos os presentes. Uma saudação aqui ao missionário Miguel Bermudes Marim, a sua esposa Ruth, a sua família, suas filhas que se encontram conosco. O seu filho também está por aqui? E todos os ministros, irmãos e irmãs presentes, e os que estão nos vendo através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Como nós já ouvimos a dedicação deste formoso salão, o qual eu estive assistindo desde o início. O Salvador me enviava os vídeos de todos os adiantamentos e realizaram um trabalho bem feito. Parabenizo por este formoso lugar que Deus tem provisto a ele, e assim como o missionário Miguel Bermudes Marim tem falado, tem orado e dedicado, que Deus escute esta dedicação sendo feita pelo missionário Miguel Bermudes Marim, e tudo que se faça nesse lugar seja do agrado do nosso Pai Celestial. Grandes bênçãos este povo receba da parte de Deus, e receba a maior, a transformação de seus corpos. Para essa ocasião, temos o tema Vigiando e operando pelo cumprimento das Escrituras, que foi pregado 3 de maio de 2014 em Bogotá, Colômbia. E vamos ler a porção de São Marcos capítulo 13, do versículo 34 ao 37, onde diz: É como o homem que yendo-se lejos deixou sua casa e deu autoridade a seus servos. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa e autoridade aos seus servos, e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai, vigiando e orando pelo cumprimento das Escrituras. Podem se sentar, por favor. De hoje, sexta, 4 de outubro deste ano de 2024, o qual me correspondeu aqui a São Juan Chamula, e Deus nos concedeu esta bênção de estar com vocês aqui, nesse lugar, e assim ter hoje este companheirismo em torno da palavra, no estudo bíblico desse tema. No versículo 35 do estudo bíblico, que nós colocamos essa escritura, aí à esquerda ele escreve, no versículo 35 deste capítulo 13, onde diz: velai, pois não sabeis quando virá o Senhor da casa. Aí ele escreve: velar por pela vinda do Senhor. Porque o Senhor é o Senhor da casa da sua igreja. E no versículo 37, onde diz: e o que a vós digo, a todos digo, vigiai. Aí à direita ele escreve: velar pela vinda do Filho do Homem. Na mensagem, a entrada de Jesus Cristo a Jerusalém, que foi pregado
dia 24 de março de 2013, em Cayey, Porto Rico, diz o Dr. William Soto. É importante que estejamos atentos a todas estas coisas para recebermos tudo que Cristo tenha para nós. Ele vem para reclamar a todos os que o recebeu com seu precioso sangue, para produzir a adoção ou redenção do corpo, que é a nossa transformação. Diz na página 104 do Livro dos Selos, para citar essa porção da página 104, como que na metade da página, ou na metade do parágrafo, do último parágrafo, ele começa a ler onde diz: e revelará todo o segredo de Deus para equipar a noiva para o rapto. Depois vem 7 trovões misteriosos que nem estão escritos, correto? E eu creio que através dos 7 trovões serão revelados nos últimos dias o que se precisa para equipar a noiva para ter a fé de rapto. Porque com o que temos agora, não poderíamos subir. Tem algo que tem que vir para nos equipar. Porque como estamos agora, podemos ter fé suficiente apenas para a cura divina. Temos que ter fé suficiente para sermos transformados em um momento e sermos tirados dessa terra. E vamos ver mais adiante, com a ajuda de Deus, onde isso está escrito. E à direita aí escreve fé de rapto. E ele continua lendo. Ou seja, continua falando na mensagem, mas vamos aí um pouquinho mais para ver aí o que ele escreveu. Veja, nesta próxima oração do próximo parágrafo, na página 105. Agora, o juízo de todos esses operadores de maldade, através das eras, estes selos foram abertos, e ele escreve: se cumpriram. Até agora, quando se abre o último selo, e diz: cumpre o 7º selo, ou seja, que o 7º selo não estava aberto. E à direita, desenhe uma pedra angular e as eras. E o nosso irmão William continua dizendo: isso tudo está sob o 7º selo, pelo qual temos que estar à expectativa, porque vem uma grande bênção da parte de Deus para nos preparar. Ou seja, se vem uma bênção da parte de Deus para nos preparar, é porque esse algo que vai vir é o que a noiva precisa para obter a fé de rapto. Ou seja, que o que se trouxe até esse momento, até aquele momento, não é o conteúdo do que a noiva precisa. Agora diz para quê? Diz para ter essa fé de rapto e poder ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Sem essa preparação, a qual os trovões trazem, não tem transformação e nem rapto. E diz, continua dizendo: a transformação será como a cura divina, que você tem que crer para ser curado por Deus. E isso gira em torno da primeira vinda de Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. E para a transformação em rapto, tudo vai girar através e em torno da segunda vinda de Cristo e a sua igreja. Ou seja, que é o que o escolhido de Deus tem que fazer para obter a cura total. Tem que o quê? Crer. Se creu na primeira vinda do Senhor e a sobra de redenção na cruz do Calvário, e obtivemos o novo nascimento. Vejam, por crer.
crer nesta obra, crer naquele que realizou essa obra, obra de redenção. E para a transformação é a mesma coisa. É preciso crer naquele que vem reclamar. É o mesmo. Vai ser paralelo em tudo. Estará girando em torno desse mistério contido no sétimo selo, que é revelado por Cristo quando clama, que é revelado por Cristo quando clama, como quando ruge o leão, e 7 trovões emitem suas vozes. É a voz de Cristo falando à sua igreja e revelando esse mistério do sétimo selo. A voz de quem? A voz de Cristo. Cristo vindo como leão, clamando como leão, como rei. Isso é Cristo vindo em um cavalo branco ou em uma nuvem branca. O significado é o mesmo, é a vinda do Senhor. Como foi mostrado no Monte da Transfiguração com Moisés de um lado e Elias do outro lado. Página 42 do livro de Citas aí nos mostra. Nessa página, em um dos extratos, falando a respeito da ida de Jesus a Jerusalém, para cumprir o programa de redenção, para a redenção se realizar. Portanto, na vinda do Senhor à sua igreja, haverá algo importante que terá a ver com relação à redenção de Israel como nação, para serem restaurados ao reino de Davi. Tudo isso dará cumprimento à visão, o sonho que uma pessoa teve, que viu o reverendo William Branham, que viu o irmão Branham, o reverendo William Branham, em um cavalo grande militar, e disse: eu percorrerei este caminho mais uma vez. Veja como Apocalipse 19 se reflete neste sonho que esta pessoa teve. Isso está no livro de Citações, na página 157. Ele me trouxe este livro que tem. Eu peguei emprestado lá da biblioteca, porque aqui a página está um pouquinho cortada, alguns pedacinhos. Embora a versão aqui, a tradução é diferente um pouco, algumas palavras, mas aí nós vamos vendo o que ele também deixou escrito. Diz na página 157, e aí vemos do que o nosso irmão está nos falando desse sonho que teve aquela pessoa. Parágrafo 14:10, o qual dará cumprimento este sonho. Veja Apocalipse 11. É que tudo Deus está realizando no meio da sua igreja. Neste último dia, diz, ele disse: Senhor Branham, eu percebi que eu tenho que ficar diante de Deus. Ele disse: eu não sei se eu estava dormindo, o que aconteceu. Ele disse: eu sonhei. Pode dizer que eu estava dormindo e que sonhei. Disse: eu pensei que meu filho no mercado colocou sua mão num saco e falou. Quando ele fez isso, era um saco de maçãs. E disse: quando eu fui recolhê-las, eram todas maçãs verdes. Acho que tinha sido dado uma mordida. Disse: eu estava recolhendo elas, que caíram, colocando de volta no saco que tinha rasgado. E disse: algumas delas saíram rolando e rolaram para baixo. Assim que eu fui tentar pegá-las, e debaixo, e eu disse: elas rolaram debaixo de uma dessas cercas de grade anti-roupa, e tinha uma grande super estrada que passava por ali. E eu olhei assim para o leste e disse: a grade estava ali engatada com uma grande rocha, ali no leste. Grande rocha, ele escreve aí, Cristo.
e escreve, em cima de leste escreve Israel. E eu fui lá e pensei que desceria esta grade, depois eu iria recolher a maçã para o homem. E enquanto eu comecei a descer a grade, disse, uma voz estremeceu toda a terra. Disse, a terra se estremeceu debaixo dos meus pés. E disse, depois de que parou de se estremecer, eu ouvi uma voz. E disse, irmão Branham, era a sua voz? Disse, eu sabia. Teve algo que disse isso. Disse, eu cavalgarei. Ele escreve quinto Elias em cima. Eu cavalgarei este caminho mais uma vez. E disse, eu comecei a olhar para cima na rocha assim. E olhei, e passando a página aqui do outro também platei do lado, e olhei, mais além das nuvens, e ali, muito em cima, de pé, sobre uma rocha, e ali volto a escrever em cima de rocha, Cristo, que se estendia desde o leste até o oeste, em uma forma pontiaguda, assim como uma pirâmide, se estendia até aqui, até o leste, e disse, aí está você de pé, em um cavalo que nunca viu algo igual em minha vida. Um grande cavalo branco. E ele escreve aí, Apocalipse 19. E nele estava sendo refletido a vinda do Senhor naquele sonho. E no irmão Branham, onde estava o ministério de Elias em sua quarta manifestação, crina branca pendurada, e disse, você estava vestido como um chefe índio, com todas as coisas que os índios usam. E ele disse, ele tinha assim um peito, seus braceletes nos braços, e por todo ao redor assim disse, você tinha suas mãos levantadas assim, e disse, esse cavalo ali, parado como um cavalo militar, com um passo de andadura assim, caminhando, e eu estava parado, quieto, e disse, você tirou das correias e foi cavalgando até o leste. Eu olhei ali embaixo e tinha muitos cientistas e disse, eu olhei lá e ali tinha muitíssimos cientistas. E na seguinte manhã, isso foi no sábado, na seguinte manhã eu preguei sobre os cientistas, vocês sabem, de que são do diabo. E disse, os cientistas ali estavam colocando coisas em tubos e misturando-as. E disse, você parou o cavalo? Ele levantou novamente as suas mãos e gritou, eu cavalgarei este caminho mais uma vez. E ele escreve em cima de eu cavalgarei, quinto Elias. E disse, toda a terra se estremeceu. Essas pessoas se estremeceram. Disse, levantaram o olhar e olharam um para o outro assim, e olharam para cima até você, simplesmente encolheram seus ombros, seguiram com a sua investigação científica e disse, você começou a ir ao oeste, e quando o fez, disse, vê esse homem que chamou a si mesmo de profeta, você sabe, disse, ele chegou em um cavalo que estava misturado com branco e preto juntos, estes são os falsos ungidos ou falsos cristos, que se levantariam no tempo onde também este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 estaria percorrendo este caminho, o qual está se vendo atualmente. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 percorrendo este caminho, e falsos ungidos, falsos cristos também, porque já foi mostrado não apenas nesse sonho, nas Sagradas Escrituras e na história bíblica, sempre que Deus envia um profeta ao povo, sempre tem falsos profetas. Falsos cristos. Isso aconteceu em todos os tempos. Nesse tempo seria
Assim, diz, ele subiu atrás desse enorme cavalo, disse, era muito em cima, por cima das nuvens, e ele caminhou, e o caminho não era mais que assim de largo. E ele disse, esse cavalo simplesmente dançou, ele veio ali movimentando suas plumas e toda, depois um grande mestre, um cavalo branco grande, caminhando exatamente alinhado. Aí em cima, do lado direito para cima, ele escreve cavalo branco, é igual, grande mestre, traço oeste. E disse, este homem chegou correndo atrás de você, vinha como que do rumo do Canadá, e ele disse, retornou e disse, ele tomou o seu pequeno cavalo, tentando derrubar o seu cavalo grande, porque é isso que fazem. Esse espírito do anticristo e o espírito maligno que usa seres humanos também. Onde é que diz? Diz que o diabo tem os seus instrumentos e tem que ter seres humanos para operar, senão não poderiam operar. Citas, para que o tenham aí também. Deve estar na parte esquerda em uma das páginas pares abaixo. Deixa eu ver se eu consigo rapidinho. Citas 62, página 62. Parágrafo 547 diz, tanto como temos aqui um diabo quase nem é prejudicial, a menos que ele possa ter alguma coisa com o que trabalhar. Quase que ele é inofensivo, a menos que tenha algo para trabalhar. E ele escreve ali, o diabo não pode prejudicar, não pode machucar se não tiver com quem trabalhar. E aí é que ele escreve, tem vários instrumentos que o diabo usa, e ele escreve a serpente, Caim, Judas, e nesse tempo final diz o anticristo, a besta, ou seja, ele vai usar a este operador de pecado. Agora diz, vocês lembram aqueles demônios que foram expulsos de Legião? Eles querem fazer mais travessuras, assim que eles queriam entrar nos porcos, assim que demônios têm que ter alguma coisa com que trabalhar, alguém por meio de quem trabalhar. E esse é o modo que Deus faz também. Ele tem que ter a nós, ele está dependendo de nós para operar através de nós. Aí ele escreve, a cabeça precisa de um corpo para operar. Agora continua dizendo aqui, na página 158, onde nós paramos, diz, este famoso pequeno cavalo tentando derrubar o seu grande cavalo, ou seja, tentando derrubar Apocalipse 11. Dando voltas a ele até que a sua cadeira pegasse contra ele, ou seja, que é um ataque direto a esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é o Senhor em sua vinda. Disse, nunca moveu o cavalo grande. Nem um sopro, nem um arranhãozinho. Lembrem que é Deus em sua vinda. O que move? Quem move? Quem movimenta o Criador dos céus e da terra? Ninguém nesse planeta Terra. Nem ao seu instrumento e nem aos filhos e filhas de Deus, muito menos, porque Deus também está neles. Nada pode nos machucar. Veja em Romanos o que é que diz? Nada nos separará
do amor, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem nudez, nem fome, nem perigo, nada. Se é nada, é nada. Nunca movimentou o cavalo grande. Ele simplesmente continuou caminhando. Continuou o quê? Continuou a vereda, a obra de reclamação. Continuou em frente. Continuou em frente. Não vai estar dando importância a esses movimentos que faz esse cavalo. Disse então de repente, disse, você deu a volta e disse, essa seria a terceira vez que você tinha falado, mas na terceira vez você disse, eu cavalgarei. Diz, você não falou como você fala, você deu ordem, você ordenou. Ele disse, você virou e chamou o homem pelo nome e disse, saia daqui. Você sabe que homem nenhum pode cavalgar aqui por este caminho sem que Deus ordene fazê-lo, porque esse é o caminho ministerial de Elias, junto com o de Moisés e o de Jesus. Saia daqui. E disse, o homem virou e disse, me escreveu cartas e disse, a largura da cadeira de seu cavalo, esse negro e misturado e cinza, diz a largura, estava ali a sua assinatura exatamente como está na sua carta, atrás do seu cavalo, ele cavalgou até o norte, e ele escreve em cima, Rússia, Roma, Europa. Então você seguiu em frente. E aí ele escreve América Latina e o Caribe, Sul-Oeste. Então você seguiu adiante e esse grande cavalo deu a volta tão longe a oeste como pôde. Disse, você parou e levantou suas mãos assim, e então ele começou a chorar e disse, irmão Branham, ao ver aquele cavalo de pé ali, todo aquele aparato de guerra e tudo assim, ele disse, esse peito e tudo brilhante, disse, você manteve as suas mãos ao alto um tempinho? E disse, você olhou para baixo novamente, recolheu as correias e disse, eu cavalgarei este caminho mais uma vez. E ele escreve quinto Elias em cima. Escreve novamente quinto Elias. Disse, toda a terra se estremeceu para frente e para trás, assim. E disse, já não restava vida em mim, simplesmente caí ao lado da rocha. Então despertei, disse, o que significa, Senhor? E eu disse, eu não sei, mas na próxima manhã, Jackson, aí deve haver um espaço, um pouquinho mais adiante desta mesma mensagem. Ele disse, irmão Branham, eu sonhei que a minha esposa e eu estávamos passeando e disse, eu olhei para o leste e eu vi, parecia um ponto, como um desses discos voadores, e escreve aí, discos voadores. Bem, o mundo não sabe o que é isso. Vocês sabem. Vocês sabem o que está acontecendo. Nós sabemos o que é. Bem, sabemos que são anjos de juízo e investigadores. Você vê? E como o Pentágono e todos, e como descem diretamente, e a inteligência, como podem passar como um relâmpago e desaparecer, deixam atrás qualquer coisa que eles tenham. Bem, eles não percebem o que é. Deixe que eles pensam o que eles queiram. E à direita ele escreve discos voadores em cima. E onde diz discos voadores, aí também escreveu discos voadores em cima. Eles chamam de discos voadores e aí ele volta a escrever discos voadores. Ou que seja, eles não sabem, bem? Ele disse, eu vivi e os observei, e o que era um homem em um cavalo, e disse, ele vinha com a velocidade de um raio. Aqui nesta versão diz, com a velocidade de um relâmpago.
E eu disse, eu vi que ele iria descer na minha frente e parei o meu carro, desci, dei um salto. Quando fiz, disse, o cavalo estava de pé na estrada, um grande cavalo branco militar caminhando como um passo de largura. E ali em cima tinha escrito os discos voadores e investigadores de juízo. Essa é a palavra. Certamente vocês sabem, andando como um passo. Disse, havia um homem sentado ali. Disse, ele estava vestido de vestiduras do oeste. Aqui em vestiduras ocidental. Aí em cima, vestidura do oeste, vestidura ocidental, escreve ocidental. E nesta mesma linha à direita para cima, ele escreve com vestidura ocidental. E em cima, escreve vestidura ocidental é igual o véu de carne. Para que se fale mais claro. Ou seja, como ele teria o véu de carne, a sua vestimenta, ou que vestimenta usaria o véu de carne? Para que você veja completo. Para que você me veja completo. Completinho, né? Ou seja, olhem como tudo é tão simples. Tudo em simplicidade. Agora aí escreve também cavalo branco em cima. Em cima de tudo, cavalo branco é igual a palavra. A palavra é um poder e o cavalo representa o poder de Deus. A besta é um poder. Não era um vaqueiro, mas disse, parecia como um chefe da polícia, montado ou algo, vem? Toda a autoridade de chefe do oeste, os índios, a polícia montada sobre ele, disse, o homem tinha suas ombras, e estava olhando ali pelo canto do olho e disse, quando ele virou para o lado, ele disse, é você, irmão Branham? Disse, você nunca falou como você faz. Você falou Júnior? Chamou 3 vezes. E disse, eu vou te dizer o que fazer. Ele disse, então, você tirou ali dos alforjes desse cavalo, você deu como 3 passos longos e se foi ao céu. E você se foi ao oeste. E aí ele escreve à direita em cima, Apocalipse 19, do 11 ao 19. Ele disse, um momento, eu olhei ao redor e que vinha um cavalo menorzinho que aquele da mesma raça, mas menor. E parou e começou a andar ao redor e disse, ele deve ter enviado esse para mim. Eu disse, eu subi nele, eu tinha montado um pouco de cavalo também e disse, você sabe como ainda resta uma cadeira, irmão Branham? Os estribos e tudo, a sela? Bom, eu pensei, bom, isso fica muito bem, assim que eu tirei ali, fui através dos céus, eu estiquei ali o cinto e o parei, e dei a volta e voltei. Quando eu voltei, eu disse,
parei o cavalo, desci e falei com a minha esposa. O cavalo tinha desaparecido e ele estava agitado depois. Antes de ontem, faz 3 dias, eu vi o irmão Jesse, ele veio com o mesmo sonho, sem saber nada a respeito, sobre tentar cruzar um grande sedental branco, como eles não puderam fazê-lo. Nervosos, eu disse que cheguei ali e disse, e o que eu dei, e o que eu disse a ele, eu disse o que eu disse a ele. Eu não quero falar aqui, veja, mas eu disse o que disse. Eu disse, não vê? Agora, para que saibas isso, eu não sabia que o Dalton tinha um terno, tinha um genro, e que o genro tinha um cachorro com esse nome, tu saberás. Veja o que estás sonhando, tu vais saber longe que estás sonhando, mas quando tu acordes, lembra. E disse, eu nunca tinha ouvido semelhante mandamento, ordem. E disse, irmão Branham, você lembra lá atrás, antes que você fosse da igreja a primeira vez, eu vi você sentado como na Palestina. Todos estávamos juntos e todos sentados como que na mesa do Senhor. Então você falou. E ele não estava seguro do que estava falando. Ele disse, uma nuvem branca desceu e agarrou você e levou. Quantos lembram do sonho do irmão Roy? Ele disse, a nuvem branca o levou. E disse, então você já não estava. E eu percorri as ruas gritando e chorando. Quando eu cheguei aqui, e este pequeno braço, como estava lendo isso, ele deixou cair ali, o ancião começou a chorar quando ele me viu me aproximando lá fora. Eu não tinha visto ele de forma que ele me contasse o sonho, e ele disse, e ele estava ali, e você se foi. E ele disse, percorri as ruas, por todos os lugares, tentando encontrá-lo, e eu não pude encontrar você em nenhuma parte. E em cima, deixei aí a partezinha onde ele escreve, uma nuvem desceu e recolheu você e o levou. Ali à direita ele escreve, a adoção. Eu estava gritando, ó irmão, não se vá. Disse, uma nuvem branca entrou e o agarrou e o levou de nós até o oeste. E ele escreve aí oeste e em cima ele escreve a nuvem branca. Isso foi antes da pirâmide ou qualquer coisa, e disse, levou ao oeste. E eu chorei e percorri as ruas e disse, depois de um tempo, eu fui e me sentei na mesa. Por coincidência, olhei ali a cabeceira da mesa e disse, eu apenas podia ver assim uma parte de você estava branco como a neve. Disse, você estava de pé ali e disse, você falou com autoridade, não tinha nada que se opusesse a ele. Disse, todo homem entendeu exatamente o que você estava dizendo. Ó meu irmão, irmã, agora, todos vocês estejam conscientes, eu sei o que isso significa, bem? Agora vejam. Agora vejam como este sonho e também o do irmão Júnior, Jackson de Roy Roberts, foram sonhos onde ele estava mostrando ali o que seria a vinda deste cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19, na qual nosso irmão William está nos falando aqui, e ele disse, continua dizendo depois que faz menção deste sonho ou visão, onde termina dizendo aí nosso irmão William, veja como Apocalipse 19 se reflete neste sonho que esta pessoa teve. Agora nós nos perguntamos, de onde surgirá? E isso é muito importante, porque todos queremos essa bênção. Ou seja, ele aí está nos mostrando
de onde seria essa bênção deste cavaleiro. E ele cita a página 168 do livro de Citas, para tê-la aí também, depois ver o que nos escreveu. Página 168, parágrafo 14, 1496, diz: porque eu, sendo um homem velho, sofri a minha vida toda, porque ele me curou agora, eu creio que cavalgarei esta senda outra vez, eu tenho que trazer uma mensagem. E aí, em senda, outra vez, ele escreve quinto Elias, tenho que trazer uma mensagem, ele escreve ano de jubileu. E em cima, neste parágrafo, ele escreve quinto Elias, o Evangelho do Reino, cavalgarei esta senda outra vez. Tenho que trazer uma mensagem. Mensagem do ano de jubileu. E abaixo desse parágrafo também escreve: virá uma mensagem, e escreve nova em cima. É igual ano de jubileu, o Evangelho do Reino. Uma nova mensagem dispensacional, escreve aí também. Agora nosso irmão William continua dizendo, depois de ver esse parágrafo: a senda ministerial do ministério de Elias se repetirá. E se repete, já não é por quarta ocasião, mas por quinta ocasião. Agora o ministério de Elias, vejam aqui, o Espírito Santo clamando, através do reverendo William Branham diz, agora vai a 166, parágrafo 1485. Agora eu estava ficando bastante velho ou avançado em idade e pensei, haverá outro avivamento ou verei outro tempo? E apenas lembrem, do ocidente virá um cavaleiro e um cavalo branco, cavalgaremos este caminho outra vez. Isso é correto. Tão logo quanto estejamos prontos, você vê? É uma promessa. Cavalgaremos este caminho outra vez, ele escreve em cima. E à direita em cima, em 3 linhas do oeste, depois embaixo virá um cavaleiro, e depois embaixo em um cavalo branco, ou seja, em cima. O ocidente para a vinda do Senhor, ele escreve aí também. Ou seja, em cima, na parte de baixo, ele escreve: 7 anjos vieram do oeste, o ocidente para a vinda do Senhor. Agora nosso irmão William continua dizendo: e agora para a entrada triunfal, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a Jerusalém espiritual, a qual tem essa promessa, teremos a um cavaleiro, a qual acompanhará Elias. Agora vejam, ali para entrar a Jerusalém literal, estava no Monte da Transfiguração, Elias e Moisés. Para a entrada a Jerusalém literal e para a Jerusalém espiritual, que é a igreja do Senhor, vejam, está a promessa que no cumprimento deste cavaleiro de Apocalipse 19, o cavaleiro do cavalo branco, vem Elias em sua quinta manifestação, acompanhado com o de Moisés e o de Jesus. E nos diz que não vai ser, ele diz, e nos diz que não vai ser um chinês.
Ou seja, ele está falando que não vai ser um chinês, porque não fica no oeste, a China. Nós falamos a Narachina. Quando a gente está no avião e fala, me dá um... Quando a gente pede que... Me dá um suco de laranja, aqui, e nós em Porto Rico falamos China, o suco de laranja, um suco chinês. Tem que verificar como foi, mas aparentemente foi. Eu tenho uma vaga lembrança de que foi que chegava a caixa no aeroporto, no porto, que vinham, que traziam as laranjas em caixa, e por fora estava escrito China. Tem que ver, mas eu acho que é por isso. E daí em diante já ficaram China. Mas depois a gente verifica se foi assim. Diz, e nos diz que não vai ser um chinês, que não vai vir da China, nem vai vir da Índia, diz que vai vir do Ocidente. Por isso, no sonho que uma pessoa teve a respeito do irmão Branham montado em um cavalo militar gigante, tinha vestimentas ocidentais. E eu já mostrei para vocês. E aqui está falando desse cavaleiro. O nosso irmão William vem falando. Bendito Senhor para sempre. Vem. Isso tudo é um pouquinho de luz em um lugar, um pouquinho de luz em outro lugar, e aqui ele nos dá uma luminosidade, porque ele diz que um pouquinho de luz, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aqui nós temos a luz presente, a realidade destes sonhos, destas visões, do que precursor o reverendo William Branham. Hoje temos a realidade que podemos falar, rir, nos regozijar, nos abraçar, nos saudar e dizer: Deus te abençoe. Amém. Os que falaram Deus te abençoe, eu digo amém. Amém. Amém, é assim seja. Sejamos abençoados nesta manhã com todas as bênçãos que Ele tem para os escolhidos, aqueles que amam a sua vinda e aqueles a quem Ele ama. Quem são vocês? E a quem vocês amam? A mim também. Tudo isso é um pouquinho de luz em um lugar, um pouquinho de luz em outro lugar, e vai aumentando a luz para o conhecimento do que temos prometido para receber no último dia. E agora virá um tempo difícil também. Na primeira vinda de Cristo, a qual estavam esperando, vejam, foi um tempo difícil para Jesus e para os seus discípulos. Não pense que quando Deus promete algo e o faz, o mundo todo vai estar de acordo com Deus. Algumas pessoas podem dizer, se Deus estivesse com estas pessoas, não teriam tantos problemas. Mas vejam, tiveram muitos problemas, perseguiram eles, falaram mal a respeito deles e assim por diante. Porque o inimigo, o diabo, não quer que o programa de Deus se realize. No mundo tereis aflição, mas confiai. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus Cristo disse. Ou seja, que Ele nos disse que os crentes nele, Ele não disse que teriam um caminho de flores, mas de lutas, de perseguições, de problemas. Vejam aí, tem um lugar aqui na mensagem, indo mais além do campo, onde o irmão Branham nos conta aqui, em uma ocasião, de uma história de um juiz, vejam, isso aqui é por causa do frio. Eu não sei se a altura, qual é a altitude aqui? 2.000 e algo? 2.400. E chegamos subindo.
Mas é gostoso o clima aqui. Está bom. Eu disse o que eu falei ontem à noite. Aqui está bom para estar uns dias e ter aí até cultos sem limite, porque o ambiente está bem acolhedor. E como tem para alguém ficar, olha o Miguel ali. Como é para a pessoa ficar aqui, pois ficar aqui mesmo. Está bom o lugar. E o áudio está bom também. Se ouve muito bem. Agora vejam aqui. Por isso que de vez em quando eu... Mas isso a gente já controla. Veja na página 29. Diz. Não sei se tem áudio ali, Miguel. Diz, página 29 abaixo diz, terminando, digo isso, estava lendo uma história, algum tempo atrás, sobre um juiz. Ele era um homem justo, um homem bom e amado, e havia um grupo de pessoas na cidade que pensavam que podiam fazer qualquer coisa, assim que tinham bastante, assim que abriram um lugar de má fama, dirigiam uma tenda de bebida, um bar. Isso era ilegal e foram pegos pela lei. Um homem federal, e foram trazidos à corte. E quando todas as pessoas da cidade, uma pequena cidade, se reuniram, eles sabiam que aquele homem tinha feito muitas coisas ali ao redor. O homem que dirigia aquele lugar de má fama, ou seja, tinha feito muitas coisas boas, aquele senhor ali naquele povoado. E eles, o jurado, encontrou o homem culpável porque foi capturado em flagrante. Então o juiz o encontrou culpados. Escreve juiz, lei. E os condenou por muitos anos, sem fiança, sem apelação ou qualquer coisa. Ele os enviou porque isso era o que a lei dizia. As pessoas do lado de fora da corte se aproximaram a ele, ao juiz, e disseram: sabe de uma coisa? Cada pessoa neste povoado vai odiar você. Disseram: vão odiar você por tomar essa decisão. Aqueles homens, eles todos eram jogadores, e ele disse: nós todos odiamos, ou seja, o juiz. Nunca, jamais os elegeremos novamente. Nunca, jamais um de nós votará por você. Enquanto eles caminhavam começaram a zombar dele. E ele parou. Um momento, ele disse: me deixa eu ter uma palavra. E ele falou: eu fiz exatamente o que é o meu dever. O homem foi culpado, não importando quem fosse, e eu tive que condenar ele de acordo à lei que eu jurei defender. E ele disse: você é odiado neste povo. E ele falou: mas eu sou amado grandemente no meu lar, pelo meu povo. E aí desenhou uma estrela de Davi à esquerda. Podemos pensar a mesma coisa. Se me perdoa a expressão, eu fiquei firme pelo que eu fui salvo para fazer, apoiar esta palavra de Deus. Eu sei que as denominações vão me odiar ou me odeiam pelas coisas que eu falo, mas eu sou grandemente amado nessa casa, entre o seu povo, entre esse povo. E ele começa a orar ali, diz: Senhor Jesus, talvez somos odiados pelo mundo, mas amados pelo Pai. Ajuda-nos, amado Deus, ajuda estas pessoas, que cada uma delas, Senhor, que as tuas bênçãos descansem entre eles. Vamos mais além do campo agora, vamos mais além dos nossos próprios pensamentos, vamos deixarmos ir pelo pensamento de Deus. E aí ele escreve: o pensamento de Deus, e não o nosso. A Bíblia diz isso: deixe que a mente de Cristo esteja em você, assim que vamos pensar os seus pensamentos, não o nosso próprio pensamento, porque a maioria do tempo estamos errados. Assim que para estarmos seguros, deixe que a sua mente descanse em nós. Que mente? A mente de Cristo.
e a sua mente era fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é a sua palavra prometida. E desenha uma estrela de Davi à esquerda. E ele escreve a vontade do Pai. Vamos mais além do campo esta noite, Senhor, e encontrar a Jesus. E ele desenha outra estrela de Davi à esquerda. Nunca encontraremos por nos unirmos à igreja, nunca encontraremos por apertar as mãos com algum ministro, ou encontrar algum credo, ou algo que nós prometemos ir à escola dominical tantos dias do ano, e assim sucessivamente. Apenas encontraremos na palavra. E à direita ele desenha outra estrela de Davi, porque ele é a palavra. E vemos este dia prometido que ele estaria fora do campo, expulso novamente. Agora vamos mais além do campo. Estamos prontos para levar a sua reprovação, odiados por esse mundo, mas amado pelo único que nos convidou ao campo. Conceda, Senhor. Agora veja o que nosso irmão William está dizendo aqui. E diz: ou seja, que ele nos disse que os crentes nele, ele não disse que os crentes nele teriam um caminho de flores, mas de luta, perseguição, problemas. Ele disse: se alguém quer seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Por isso, faz com que a fé se afirme mais em Cristo. Já vimos que o que tem a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo está ligado ao Ocidente. E graças a Deus que vivemos no Ocidente. A vinda do Filho do Homem, Cristo disse que vai ser como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra, se manifesta, se revela no Ocidente. A luz saiu lá na primeira vinda de Cristo no Oriente, na terra de Israel. E no Ocidente, no tempo da tarde, haverá luz, ou seja, que são os dois pontos chaves importantes. Na mensagem O Mensageiro do Entardecer, na página 12, aí nos diz: agora o mesmo sol que brilha, que se levanta no Oriente, é o mesmo sol que se põe no Ocidente. Vamos por um momento dar fundamento desta mensagem a esta mensagem. Agora sabemos que o Sol, o sistema solar, mas o Filho, Sol de Deus, veio no brilho de Deus. E a luz de Deus no leste, Oriente, e temos tido 2000 anos considerados pelo Senhor. Ele disse: será um tempo que não será nem de dia e nem de noite, que não será nem dia nem noite, um dia como nublado, mas acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. E aí ele escreve: o sol do leste é o mesmo do oeste. Cristo no oeste, na América, em Espírito Santo. Se você nota, se dá conta que o Espírito Santo caiu nas pessoas do Oriente primeiro. Temos tido um tempo de apenas ingressar na igreja, restaurar coisinhas que tinham sido esquecidas através das eras e outras pequenas lutas que temos tido. Mas agora é o tempo do entardecer no hemisfério ocidental. Haverá luz. Ele escreve: haverá luz no oeste, que é a América. E então, agora, no tempo, a civilização veio como uma grande corrente do Oriente, arrastando todo o tempo os pecados que encontram em seu caminho, até depositá-los na costa oeste. Tem chocado na costa oeste como uma barreira do tempo, e caíram. E o lugar mais corrupto que eu conheço está localizado na costa do oeste. Veja no final, Deus em sua manifestação final, no oeste, esse cavaleiro do cavalo branco, mas vejam, também o diabo e todo lugar corrupto maior, diz, e o lugar mais corrupto que eu conheço está localizado na costa do oeste. Qualquer coisa que você imagine, eles têm. Pecado, corrupção, divórcio, casando-se, Hollywood, a mera abertura do inferno. Aí ele escreve Hollywood, a pura abertura do inferno. Agora, continua dizendo o nosso irmão William,
É agora no Ocidente onde a luz está resplandecendo para nos preparar para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Na página 69 do livro de Citas, no parágrafo 593 diz: virá uma luz, se levantará. Onde virá? Lá em Jerusalém? Não. Não, Senhor. As luzes da tarde não se levantarão em Jerusalém. As luzes da tarde vão para onde? No oeste. Eles viveram seu dia e o rejeitaram. Mas a luz, e ele escreve em cima, verão, mas a luz da tarde se levantará no oeste. Para quê? Para brilhar sobre a palavra. Para amadurecer a fruta, trazer à frente a árvore noiva, com os mesmos sinais, maravilhas e frutos que eles tinham no início. E à direita ele escreve o sol em cima e desenha uma pedra angular e as eras, e a seta, assim a pedra angular, e à esquerda escreve também em cima: o sol amadurecerá o grão no oeste. E em cima também escreve: a luz no oeste. Um avivamento. Aí escreve em cima também. E continua dizendo nosso irmão William: tem uma promessa muito grande para os crentes em Cristo, a qual a encontramos, diz na mensagem, as suas palavras infalíveis de promessa, pregado 20 de janeiro de 1964 em Phoenix, Arizona, Estados Unidos da América, diz, na página 28. Isso está na página 120. Esse extrato que está nos lendo aí, parágrafo 120, página 120, parágrafo 1068. Diz agora: este grande dom, nós tentamos explicá-lo e dizer como foram operados, mas não estará hoje em dia perfeitamente em operação. Mas espere até que este concílio de igreja traga essa abertura, então é quando acontecerá. Vejam, o irmão William diz: vejam que vai vir um tempo de apertura, de perseguição, mas aí Deus vai se manifestar, Deus vai operar esse dom da manifestação do Espírito Santo, operando a terceira etapa. A terceira etapa pela palavra falada. Essa é a razão pela qual regresso entre vocês para orar pelos doentes. Eu nunca soube de uma coisa só que disse em minha vida que não tenha acontecido ainda, com exceção desse edifício ou tenda onde estará um quartinho ali, e onde eu teria que entrar e orar pelos doentes. Isso ainda não aconteceu, até onde eu sei, mas essa é a única coisa que eu sei. E ele escreve: o que falta é igual a carpa. Elias volta a orar pelos doentes. E em cima ele escreve também a carpa, o quartinho. E em cima ele escreve: a carpa é igual, é o que não se cumpriu. E escreve também a perseguição e a terceira etapa. Agora nosso irmão William continua dizendo: não aconteceu no tempo do reverendo William Branham, não aconteceu, mas vai acontecer. Veja, não aconteceu muito menos no tempo do Dr. William Soto Santiago, mas vejam, está acontecendo. Porque a terceira etapa, vejam, é a palavra, é a fé de rapto que os escolhidos de Deus estão recebendo. Como foi a fé para receber o corpo teofânico? Era crer na presença daquele que veio para trazer essa promessa em Jesus de Nazaré. O carpinteiro de Nazaré, um operário da construção. Em que mente humana poderia conceber que uma coisa como essa viria em um operário da construção? Ou seja, em uma promessa tão grande,
Diz, mas vai acontecer, porque ele foi transportado no lugar onde estava uma grande carpa catedral e onde estava se pregando, pois se estava pregando, tem que ter um pregador. Sim, por lógica. Isso é quando chega ali, ele fala, não, aquele vai voltar. Eles vão voltar? Claro que sim. E vão estar conosco novamente, em corpos eternos e glorificados. Mas ali nós já estaremos prontos com a fé de rapto para poder vê-los. Não pode voltar ao ministério de Moisés e Elias. Não pode fugir da transformação. Não pode desligar o sétimo selo da carpa. Os ministérios muito menos. Não os pode separar. Mas vai acontecer porque ele foi transportado no lugar onde estava uma grande carpa catedral e onde estava se pregando e depois orando pelos doentes. E aí vai ser onde o poder de Deus vai ser manifestado quando chegue o tempo da apertura. Antes de chegar o tempo da apertura, não sabemos como tudo vai se mover. Ou seja, que vai chegar o momento onde vai chegar a essa parte, já onde estará essa apertura apertadinha, mas ele diz, não sabemos o que estará se movendo antes, e nós já estamos conhecendo o que está acontecendo antes desse momento. Estamos hoje aqui, domingo eu estava em Puebla. Vejam como vai se movendo as coisas antes de já chegar a essa etapa. Mas enquanto isso, Deus vai cumprindo uma obra, que é a obra do sétimo selo, nessa abertura do sétimo selo, cumprindo o que Ele prometeu em sua vinda. Diz, antes de chegar no tempo da apertura, não sabemos como tudo vai se mover, mas a conclusão de tudo vai ser esta manifestação da plenitude de Deus em sua igreja. A página 119, aí é onde nos fala dessa luz, diz que chegará aos seus filhos, diz, parágrafo 10, 54, quando esta perseguição venha, não te assustes. Há uma luz que diz que levará os seus filhos. Ela não passará pela tribulação, ela nunca o fará. Ele disse que ela será levantada, ou seja, raptada. E escreve, uma luz raptará os escolhidos. É igual Cristo em sua, e aí ele deixa. Escreve também a apertura e desenha à esquerda uma pedra angular e as eras e setas, ou seja, tracinhos na pedra angular. Diz, mas em algum lugar essa promessa vai se cumprir, e por isso os crentes da mensagem do Espírito Santo, através do reverendo William Branham, têm estado sempre ansiosos porque aparece o cumprimento dessa visão. Também na mensagem, nessa que lemos, do mensageiro do entardecer, na página 24, diz, mas eu estou tentando dizer que quando a mensagem começa a sair sobre eles, eles não querem a você, você é um louco, você é um fanático, você deveria ter vivido há 50 anos, vê? Você pode pensar isso? Eu não teria um pastor como esse. Esse é um pastor de qualquer jeito. Jezabel nunca admitiu que Elias era o seu pastor, mas certamente ele o fará. Certamente ele era. Mas com certeza ele era, certamente era. Ele foi enviado, um exemplo, um mensageiro à nação de Israel, e hoje o precioso Espírito Santo e a palavra de Deus é o mensageiro à igreja. E ele escreve aí, Espírito Santo é o mensageiro à igreja, para endireitá-los e retorná-los à palavra. Nós falamos disso, mas você não vê ninguém se mover. Veja, temos estas coisas tão enroladas. Eu vi alguém, como que em um testemunho dizer, levantar a ele, como você levanta ele? E todos esses pequenos ismos, alguém disse, vigiai e orai. Isto significa manter um olho aberto enquanto você ora, olhando com o outro.
Vigiai e orai. Ou seja, se for como ele falou ali, ele fala que é um olho fechado e outro aberto. Mas lembrem, mas aí nós já iríamos entrar em outra. Eu não trouxe, tem um livro que ele fala de que mantenha suas cabeças inclinadas e seus olhos. Não abra os olhos. Ele fala, maldita pessoa que abre algo assim. Vamos ver se no livro de Citas tem uma anotação que o irmão William escreve ali. Eu creio que nós lemos, ou seja, veja, cada coisa tem a sua explicação, a sua interpretação. Vigiai significa velai pela vinda do Senhor e orar. Veja, é apenas mudando as coisas ao redor. Assim que nisso o que fazemos, começamos em uma pequena tradição própria, então é construída por Deus ou não e vamos. E a primeira coisa que você nota é que temos um pequeno grupo nos seguindo. Aí ele escreve à esquerda, vigiai e orai. E puxando-os fora do corpo principal da igreja, correto, ao invés de entrar e orar e resolver a coisa e deixar que o corpo continue se movendo. Fazemos isso, embora esteja construído ou não. Se você tem a verdade, então fique com a verdade. Isto é exatamente correto, mas o que seja verdade bíblica primeiro. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, aí estarão depois os ministérios correspondentes que operará o Espírito Santo. Estará o anjo do pacto. Agora sim, estará operando o Espírito Santo seus ministérios de Moisés e Elias, pois tem que ter um véu de carne para operar esses ministérios. Estará o anjo do pacto, a coluna de fogo. Estará ali, estará também o anjo que acompanhava o reverendo William Branham. O mesmo anjo do pacto, a mesma coluna de fogo que libertou o povo hebreu da escravidão no Egito e os levou por meio de Moisés até a terra prometida. Encontramos que algo grande está se preparando para acontecer. A terceira etapa, onde o que foi visto no reverendo William Branham, operado pelo Espírito Santo, parcialmente por um tempo, se repetirá em toda a sua plenitude quando vem essa apertura. Assim como quando o tempo dos apóstolos vieram aperturas, eles oraram, tremeu a terra, no livro dos Atos, e o Espírito Santo veio e realizou mais maravilhas, e realizaram-se mais maravilhas e milagres. E mais vieram aos pés do Senhor. E na mensagem, no livro de Citas, parágrafo 4a, da página 4a, parágrafo 33, ele disse, deixe-nos ver-te tomar o pão e alimentar os 5.000 e deixe ver converteres água em vinho. E eu disse, estamos em nossa infância, estamos subindo, e tão logo quanto os tiremos, vocês, montão de fanáticos formais, fora do caminho, estaremos fazendo isso. Se pudéssemos tirar vocês, montão de incrédulos, veja, primeiro se varre a casa, limpa a casa. Tiram todos os incrédulos que há ali para então Deus mostrar o seu poder, sua glória. Deus não é um Deus para satisfazer ninguém e nem tem que estar fazendo coisas para que as pessoas creiam nele. O escolhido de Deus crê na palavra prometida para esse tempo onde Deus envia. E a palavra sempre vem velada em quê? Em um homem. Montão de incrédulos, os bastante fora do caminho para ter a Deus se movendo no meio da multidão. Ou seja, bastante afastadinhos para que então Deus se mova no meio da multidão. Vocês veriam tais coisas tomar lugar. Estamos subindo. Vejam os milagres de Jesus. Começaram da mesma forma, continuaram subindo, finalmente até a ressurreição dos mortos.
Ou seja, tudo chegou à parte culminante, onde aconteceu depois a ressurreição, depois da crucificação. E ele escreve ali, em cima, os milagres em forma progressiva. E embaixo escreve ressurreição e a carpa. Algo grande está a caminho, continua dizendo nosso momento, algo grande está a caminho da parte de Deus. No cumprimento da visão da carpa é que Israel dirá, isso é o que nós estamos esperando. Este é o que estamos esperando. E se é esse, então tem que ter a igreja noiva, esse instrumento no meio dela, para eles poderem dizer, é esse. Esse é o nosso José. Algo grande está em caminho da parte de Deus. Diz, este é o que estamos esperando. Quando vejam a Cristo, Cristo é ungido com o Espírito Santo. Hoje, na oração, ou ontem, na oração da ceia, do café da manhã, por pouco, eu falo ali, na oração no final, e digo, no nome eterno, e eu ia falar, e eu senti que era uma linguagem celestial. Eles perceberam. E por pouco que ia dizer ali, ou seja, que tem algo se movimentando. E Deus me deteve ali. E eu terminei. Foi antes de jantar, à noite. Agora estejamos sempre meditando e orando, porque o que nós desejamos é ir daqui. E tudo tem que ser dado, mas tem que ser dado no momento justo. Não pode se adiantar e muito menos se atrasar. Portanto, temos que ir no compasso para que tudo seja bem colocado. Temos que ir no ritmo e sem fanatismo. Deus nos ajude. Ele vai nos ajudar, Ele está nos ajudando e vai continuar nos ajudando. Este é o que estamos esperando quando vimos a Cristo vindo pela sua igreja, mas Ele não vem pelos judeus, vem por sua igreja. Os judeus vão esperar um pouquinho mais, mas vão ver Ele vindo por sua igreja e vão se aproximar. Assim que a igreja do Senhor Jesus Cristo terá o que Israel está esperando. Hoje vocês têm aqui em São Juan Chamula. E por quê? Agora está se falando tão claramente, vejam, para que vejam o que significa isso, que ele disse, assim que a igreja do Senhor Jesus Cristo terá o que Israel está esperando, como o que Israel tinha 2000 anos atrás, a Jesus Cristo. Simples assim. Como que Israel tinha 2000 anos atrás, a Jesus Cristo. Esse é o que nós recebemos ao escutar o Evangelho de Cristo e recebê-lo como Salvador. Essa bênção a recebemos. E agora estamos esperando a sua vinda, ele diz. Mas se estamos esperando a sua vinda, e como nós estaremos esperando, diz, e agora estamos esperando a sua vinda, clamando como quando ruge um leão, e os 7 trovões emitindo as suas vozes, e revelando-nos o mistério contido sob o 7º selo, o mistério da sua segunda vinda, a sua igreja, e depois ao povo hebreu. Agora vejam, é o que hoje, nesta ocasião, tem se falado bastante claro. Onde tem estado se falando essa revelação do 7º selo.
em uma anotação desse estudo, aí embaixo, eu não sei se podem projetar essa anotação. Se eu passar aqui, pode? A foto. É uma foto para que a escreva, senão eu leio, porque é um pouquinho longa. Mas enquanto eu leio, podem ter ali no telão. Eu não sei se vai conseguir ver bem, mas ficará escrita também no estudo, onde ele aí nos mostra. E nos diz aqui, nos mostra aqui, diz: e quando o trabalho está dando voltas. Lembra quando ele falava da roda dentro da roda? Na quarta dimensão tem uns extratos onde ele fala de quando o som tem um delay. Quando, por exemplo, se transmite de um lugar, digamos, do Brasil, se transmite, sobe o sinal e se vê lá, e você vê que é um delay aí. Por isso, às vezes, quando troca a transmissão que Gerson manda onde o irmão Miguel está, e se manda o sinal de Porto Rico, aí às vezes se repete outra vez, e outra vez é como se entrasse depois, tem um atraso. Vamos dizer que esse tempo é o tempo que essa dimensão, veja, demora aí em chegar, mas a distância é longíssima. Ou seja, ao mesmo tempo que agora podemos dizer, eu poderia estar ali, e ali eu estou, e vou estar no Brasil, e ali estou. Mas tem um tempinho aí, tem uma das mensagens que diz que a pessoa pode chegar e... Não, então espera um pouquinho que... Vamos dizer, nesse espaço... Ali eu vou, então esse tempinho aí chegou. Já logo nós estaremos nos familiarizando com isso, e que Deus nos ajude a usar bem isso tudo. São os tesouros da terra prometida, e são os frutos que verdadeiramente são bons, e estaremos usando mais amplamente nesse tempo antes da ressurreição, para realizar a obra mais rápido, porque já desejamos ir daqui. Agora veja, ele diz, quando o trabalho, entre parênteses, obra, é feita baseada ao redor da palavra prometida, para esse tempo será o quê? Prosperada. É feita uma realidade, se materializa, e essa obra é a palavra, e escreve materializada, e essa obra é a palavra de Deus, feita realidade, trazida à vida. Faça a palavra da hora, ou fará a palavra da hora. Quando o trabalho opera, é feito baseado ao redor da palavra prometida para esse tempo, será prosperada, é feita uma realidade, se materializa, e essa obra é a palavra materializada de Deus, feita realidade, trazida à vida. Faça a palavra da hora. E hoje, vejam, essa palavra de promessa, onde Deus está cumprindo as Escrituras, onde o povo que estava velando e orando por este cumprimento, hoje está vendo, sendo cumprido, sendo feita uma realidade. Essa promessa, vigiando e orando pelo cumprimento das profecias. Nos coloquemos de pé. Já estamos prontos para ver e ouvir esta mensagem nesta ocasião.
Não sei se dá tempo de algum cântico. Se tiver aqui na programação, se tiver algum cântico pronto, que todos saibamos, podemos cantar e assim depois ter esta mensagem muito importante. Depois estará sendo retransmitida a atividade das 6 da tarde, hora de Porto Rico, esta atividade para todos os irmãos nos diferentes países que não puderam se conectar, então estará sendo retransmitida. Sim, qual é o cântico? A Fórmula do Amor. Si tu meta es llegar a la transformación, el amor divino reinará en tu corazón. Pídele al Señor que a ti revele esa gran fórmula de amor. Dios es puro, amor divino. Es por eso que Él ha enviado, ha surgido en este tiempo, en la edad del divino amor. Él nos expresa con esa fórmula de amor y la recibimos por predestinación. Teofanía, acércate más a mí, ayúdame a seguir con mi preparación. Dios es puro, amor divino. Es por eso que Él ha enviado, ha surgido en este tiempo, que nos trae esa fórmula de amor. Esa fórmula es fe, paciencia, virtud, ciencia, amor fraternal, templanza y temor. Teofanía, acércate más y más, ayúdame a llegar hasta mi meta. Dios es puro, amor divino. Es por eso que Él ha enviado, ha surgido en este tiempo, dándonos la fe para la adopción. Dios es puro, amor divino. Es por eso que Él ha enviado a José en este tiempo, en la edad del divino amor. Él nos trae esa fórmula de amor. Él nos trae esa fórmula de amor.
Amém. Vigiando e orando pelo cumprimento das Escrituras. Deixamos assim imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo Dr. William Soto Santiago. Muy buenas tardes.